galerinha! Bom dia! Preparados para mais uma aula de história? Hoje é dia 2 de junho e a gente vai começar um assunto novo, tá? Então eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá? Abram na página 52. A prof vai explicar um pouquinho sobre a relação entre a cidade e o campo, certo? Gente, as áreas rurais, elas são conhecidas como campo, tá? E as áreas urbanas são conhecidas como cidade. Ok até aqui? A cidade, ela precisa do campo e o campo também precisa da cidade, tá? Vamos descobrir agora por que um vai precisando do outro, tá? Quais as vantagens de morar no campo, quais as vantagens de morar na cidade e quais as desvantagens também, porque tudo tem o seu lado bom e às vezes não tão bom assim, certo? Então, ó, algumas vantagens de viver na área urbana. Lembrando, a área urbana é a cidade. Conviver com grupos maiores de pessoas. Então, o que acontece? Nas áreas urbanas, normalmente ficam os grandes centros, né? Tem mais emprego, certo? Tem shoppings. Então, você consegue ter mais esse contato com uma maior quantidade de pessoas. Também tem uma maior diversidade de serviços e opções de entretenimento. Como a prof falou, shopping, cinema, teatro. Por quê? Nas áreas de campo, normalmente não tem isso, né? São nas áreas urbanas que a gente tem isso. Muitos restaurantes, né? Muitos lugares para a gente sair, parques. Então, essa é uma vantagem de morar na área urbana. Agora, algumas desvantagens de morar na área urbana. Por exemplo, a gente não tem tanta paisagem natural, porque perde, né? Tem muito prédio, loja, bancos, grandes avenidas, ruas. Tem pouco contato com a natureza. E a gente sabe que a natureza é muito importante. Então, né, nos grandes centros, nas áreas urbanas, não tem tanta natureza como no campo. Respirar ar empoeirado. Por quê? Porque no campo tem um ar mais limpo do que na cidade, certo? Conviver com poluição sonora. O que é uma poluição sonora? Muitas buzinas, né? Muitos carros altos com som, muito trânsito, né? Tráfego de veículos muito intenso, então, né? O trânsito que a prof acabou de falar. Então, essas são algumas desvantagens de viver na área urbana. Agora vamos ver a do campo. Algumas vantagens de viver na área rural. Tem acesso a uma área verde, ou seja, é um área limpo, certo? Tem acesso a animais, rios, fazendas. Respirar ar puro, porque quase não tem poluição. O que acontece? Quando a prof fala de campo, né? O que é o campo? Lembra que a gente estudou sobre o campo em geografia também? Não é só aquele campo, né? Quando a prof fala do campo, a prof está falando de áreas. Por exemplo, lembra que a prof falou que é de uma cidade chamada Urubici? Aqui só tem 10 mil habitantes, o que é muito pouquinho, certo? Então, é uma cidade do interior, né, da Serra Catarinense. Na cidade, né, de Urubici, por exemplo, a gente tem a área urbana, que é o centrinho da cidade, mas tem a área rural, tá? Que é mais afastado, onde tem criação de animais, onde tem pecuária, criação de gado, de boi, de vaca, né, de ovelha, onde tem também a agropecuária, né, a agricultura, desculpa, que é muito forte aqui. Por exemplo, em São José, o que acontece? A gente também tem o centro de São José, os bairros que são mais populosos, mas a gente também tem aqueles bairros que são mais afastados e que também tem um ar puro, uma maior área verde. Então, toda cidade tem um localzinho da cidade onde tem uma área que tem muita gente, onde é mais urbano, e uma área que é mais rural. Deu para entender um pouquinho? Não é que é tudo separado, tá? Mas alguma das vantagens de viver na área rural é acesso ao alimento, a rio, ao ar puro.
E as desvantagens é que tem pouca, né, opção de serviço de entretenimento, ou seja, não tem muitos restaurantes, não tem cinema, shows, festas, essas coisas assim. Normalmente, nas áreas rurais, existem só uma ou duas escolas, então as escolas nem sempre são perto da casa das pessoas, tá? Então, estudar em uma escola que muitas vezes é distante, não ter tanta tecnologia disponível, né? Até por não ter tantas lojas. Ok, até aqui? Então, aqui a prof trouxe uma imagem, ó, espaço urbano e rural, né? Atividade como, né? Produção industrial, comércio, serviço, né? Espaço urbano é a área de elevado, de população, tem muitas habitações, tá? Aglomeros, né? Então, essa é a parte de cá da área urbana. Área rural, destaque para atividade agropecuária, agroindústrias, extrativismo, porque daí mexe com a terra, certo? Diferenças ali. Menor abrangência espacial, maior dinâmica econômica. Por quê? O que é uma maior dinâmica econômica? Digamos que o dinheiro ele gira mais na área urbana. O que é ele girar mais? Ele se movimenta mais, porque tem mais comércio, mais bancos, né? Enfim, tudo isso. E ali a maior abrangência espacial tem uma menor dinâmica, né, econômica, porque tem um pouco de dependência do espaço urbano. Mas lembra que eu tinha falado que a cidade precisa do campo, como o campo precisa da cidade? Então, assim, as atividades do campo, elas produzem mercadorias que são consumidas na cidade, como verduras, frutas, cereais, leites, carnes, tudo isso é produzido no campo e vai para a cidade. E as atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas no campo. Por exemplo, vacinas, instrumentos, equipamentos, tecnologias, tá? Então, tem coisas do campo que vão para a cidade, tem coisas da cidade que vão para o campo, certo? Ou seja, um complementa o outro, tá? Há uma relação entre a cidade e o campo, como tem vantagens e desvantagens. Agora vocês vão acompanhar a explicação da página 55 e 56 com a prof, tá? Na página 55, na número 1, você vai colocar ali, vai escrever CI, quando se tratar de situações da cidade, e A para campo. Por exemplo, ali tem área de trânsito, tem área de verde, e aí você vai identificar. Na 2, você vai circular de vermelho o que você encontra na cidade e de verde o que a gente encontra no campo. Na 3, nas imagens abaixo, você vai observar o vestuário. O que é o vestuário? A roupa da pessoa, tá? E explicar por que no campo e na cidade as pessoas se vestem de maneiras diferentes. Por exemplo, tem a ver com o trabalho, certo? Na página 56, é o seguinte, na 4, responder às questões apresentadas, né? A, exemplifique a relação entre a cidade e o campo, tá? O que tem a ver a cidade e o campo? Será que um precisa do outro? Um ajuda o outro? Na B, citar alguns produtos que são transportados do campo para a cidade. Do campo, lembra que eu falei? Ovo, verdura, carne. Na 5, observar a imagem ali, tá? Como tem sido realizado o trabalho no campo nos dias atuais. E ali está dizendo comentar com seus colegas, né? Então não tem como comentar para a gente ter as considerações finais. Mas o que a prof vai explicar da número 5? Antigamente, eles usavam muito, quem faz, né? Quem planta, quem trabalha com agricultura, usava muito os animais. Hoje em dia eles já usam mais a tecnologia a seu favor, tratores, né? Outros tipos de tecnologia, de carros. Então, é isso que a prof quer que vocês percebam. Ali no caso, tá mostrando a imagem de uma tecnologia, de um trator diferente. Então, vamos tentar entender o que fazia no passado e o que faz agora. No passado eles usavam muito boi, cavalo, e hoje em dia não. Certo? Façam as atividades com calma e com atenção. Acredito em vocês. Ó o emoji de hoje ali, ó. Uma carinha cheia de coraçõezinhos. Tá bom? Beijo e até a próxima aula.